tarde sobre o tema: haverá um povo que não experimentará a morte. Glória a Deus, aleluia. Diz assim: e viveu Enoque 75 anos, e gerou Metusalém, e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos, gerou filhos e filhas. E foram os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aleluia. Que linda é a palavra de Deus, irmãos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus tomou para si. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos aqui entrando agora no começo do livro de Gênesis, bem nos primeiros capítulos da criação do ser humano, do pecado de Caim, do primeiro assassinato, e do capítulo anterior, que é o capítulo de número... o mesmo capítulo, entrando aqui no mesmo capítulo, a genealogia de Sete, o terceiro filho, de Adão e Eva, que Deus deu Sete, Deus deu ali um outro filho depois da morte de Abel. E Sete, ele gera filhos, e da descendência de Sete, aleluia, nasce-se Enoque. É interessante, irmãos, ver toda a genealogia. Geralmente nós pulamos a leitura da genealogia bíblica, porque parece ser enfadado, parece ser algo chato, porque fulano gerou ciclano, porque ciclano gerou Beltrano, porque Beltrano gerou, e gerou fulano de novo, só que não é, irmãos. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. O porquê que cada um está escrito o seu nome, e a quem gerou tem um significado, meus irmãos. Aqui, nós estamos no capítulo 5 de Gênesis, falando agora sobre toda a genealogia de Sete. E nos deparamos com este versículo maravilhoso. Veja bem, que ele está, o versículo antes de chegarmos aqui, até o verso de número 24, ele diz, vou dar um retorno aqui para vocês entenderem. E viveu Jared, e viveu 65 anos, gerou Enoque. E viveu Jared, gerou Enoque, e gerou filhos e filhas. E morreu Jared, e viveu 900 anos e morreu. E viveu Enoque, 60 anos, gerou Metusalém. Veja bem que o texto ele vem nessa sequência. E fulano viveu tantos anos, gerou ciclano, sempre é o primogênito que vem primeiro, no nome, né? Gerou o primeiro, fulano, filhos e filhas. E viveu ciclano, tantos anos. O texto vem de todo esse contexto aqui. Virou fulano, gerou ciclano, viveu tantos anos, gerou tal. Gerou tal. Agora, o texto abre um parênteses. Olha que interessante isso, meu irmão. Ele abre um parênteses, aleluia, para mencionar que Enoque viveu 75 anos, gerou Metusalém. Enoque, o verso 2, andou com Deus. Gerou Metusalém, gerou filhos e filhas, e o dia de Enoque foram 375 anos. E o verso 24, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Irmãos, ninguém dos versículos anteriores, aleluia, a Bíblia abre o parênteses para relatar a história dele. Nós vemos a história de Enoque em apenas um versículo da palavra do Senhor.
Os outros que passaram nos comentários anteriores, irmãos, não está, o texto não diz a respeito da sua vida. Mas quando olhamos para o texto aqui, e vemos que a Bíblia faz questão de colocar este versículo para nós, da vida de Enoque, irmãos. Enoque, ele não foi simplesmente alguém que gerou outras pessoas. Enoque não foi simplesmente alguém que gerou filhos e filhas. Não. O texto diz que Enoque andou com Deus. Aleluia. Irmãos, uma coisa é Deus andar conosco. Outra coisa é nós andarmos com Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Porque quando Enoque, veja bem, Enoque andou com Deus. E isso partiu do princípio de Enoque. Aleluia. Buenas tardes. Deus bendiga. Veja bem, Enoque, irmãos, ele andou com Deus. Não foi Deus, aleluia, que foi da parte de Deus de andar com Enoque. Não, foi Enoque que teve o interesse, aleluia, de andar com Deus. Ninguém, irmãos, do que passaram aqui na genealogia andou com Deus porque quis andar com Deus. Agora o texto faz questão de mencionar e abrir. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Enoque andou com Deus, aleluia. Enoque entendeu que no meio de uma geração já perversa, irmãos, porque depois de Enoque, você vai ver no capítulo 6, no capítulo, depois do capítulo 5, que entra aqui a corrupção do gênero humano. E entra aqui no capítulo 6, Deus chamando Noé para a salvação. Irmãos, a terra estava em formação de um ser humano se espalhar sobre a terra. Mas, consequentemente, também, na vida do ser humano, aleluia, essa herança adâmica, que o pecado estava no ser humano. Só que, no meio de uma geração pecadora, no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração imoral, no meio de uma geração entregue a consciências desta carne, no meio de uma geração perversa, maldosa, que ama o pecado, Enoque decidiu ser diferente, irmãos, aleluia. Enoque decidiu andar com Deus e ter uma vida com Deus, aleluia, de santidade, de amor, de comunhão, de amizade, de entrega, de ser servo. E Deus viu em Enoque o símbolo da sua igreja que será arrebatada, irmãos. A igreja que será arrebatada é o símbolo de Enoque. Uma igreja que anda com Deus, aleluia. Uma igreja que tem comunhão com Ele, com o seu Espírito, glória a Deus, aleluia. Enoque andou com Deus todos os dias da sua vida. E a tal ponto, irmãos, a tal ponto, Enoque andou com Deus, a tal ponto de Deus querer tomar ele para si, aleluia. Enoque andou com Deus a tal ponto de não passar pela morte, aleluia. Enoque andou com Deus a tal ponto, irmãos, de Deus na eternidade e na sua glória olhar para a terra, para este homem e dizer: eu quero você aqui comigo, aleluia, oh glória a Deus. Irmãos, que coisa linda, que coisa tremenda, aleluia. Esta é a igreja que será arrebatada, uma igreja que anda com Ele, que tem prazer na sua presença, que o ama verdadeiramente, aleluia. Deus tomará esta igreja, este povo para si. Irmãos, para nós, seres humanos, a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é a morte. A morte é a pior coisa, irmãos. Por quê?
Porque a morte nos traz dor, a morte nos traz desespero, a morte nos traz sofrimento. Deus não nos criou, irmãos, para morrermos. Nós somos criados eternos, aleluia. O pecado nos trouxe a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. O pecado que veio através de Adão na vida do ser humano nos trouxe a morte. Nós não fomos criados para morrer, nem passar pela dor da morte. Não, irmãos, Deus nos fez isso. Deus não nos fez para isso. Mas o pecado trouxe a morte para nós. Mas há uma esperança. A pior coisa é a morte na vida do ser humano. A morte finda e acaba com tudo, irmãos. Acaba com tudo. A morte é terrível. Só que, porém, eu quero dizer para você, eu não sei em qual tempo, em qual geração, mas o que eu sei é que haverá um povo na terra. E eu quero fazer parte desse povo, aleluia. Se o Senhor me recolher antes, ainda tenho esperança de ressuscitar primeiro com os meus irmãos que já desceram à sepultura. Mas eu quero ser arrebatado, irmãos. Eu quero não experimentar a morte, aleluia. Andar com Deus a tal ponto de não passar pela morte, irmãos. Que coisa linda. Enoque andou com Deus a tal ponto que Deus disse: Enoque, eu quero você aqui comigo para mim. E o arrebatou. Esse tomou aqui que o versículo diz. Tomou é tomar a força, é arrebatá-lo, aleluia. Irmãos, dentro de um contexto bíblico que eu vou apresentar aqui para você, todas as pessoas morreram. Davi, por mais um rei tremendo que foi, escreveu salmos maravilhosos, deu grandes livramentos a Israel, morreu. Moisés, por mais que o grande libertador que fosse, e grandes feitos através das mãos de Moisés foram realizados, morreu. Josué, por mais um soldado de guerra que era, morreu. Aleluia. Paulo, por mais pregador dos gentios e um apóstolo que sofreu pelo evangelho, morreu. Os discípulos, aleluia, que por mais que fizeram a obra do Senhor, morreram e morreram martirizados. Mas, biblicamente falando, irmãos, houve dois homens em todas as histórias bíblicas. Houve dois homens que não experimentaram a morte: Enoque e Elias. Irmãos, que coisa linda. Enoque e Elias, esses dois servos de Deus, fazem a representação da igreja que será arrebatada. Irmãos, veja bem o que eu vou dizer para você. A igreja que será arrebatada não é uma igreja de quatro paredes. As pessoas estão presas em um sistema religioso nesse tempo atual. As pessoas estão presas a um sistema religioso, irmãos. E a igreja do Senhor está além disso. A igreja de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, ela vai além, irmãos, é além disso. É além se a cor da parede é preta, se é azul, se é rosa, se é amarela, se é colorida, se é verde. Não interessa, aleluia. Glória a Deus. A igreja do Senhor, aleluia, ela vai além de um julgamento se você usar saia, se você usar calça, se você pinta o cabelo, se você não pinta o cabelo, irmãos. A igreja do Senhor é além dessas coisas, dogmas e paradigmas religiosos, aleluia. A igreja de Jesus, ela é formada, ela é baseada e tem o intuito dela é ganhar almas. É almas para o reino de Deus. A igreja que será arrebatada é a igreja que tem vida com Deus,
que anda com Deus, aleluia. E quando eu digo igreja, irmãos, eu não estou dizendo placa de igreja, eu não estou dizendo denominação, eu estou dizendo pessoas, aleluia. Porque a igreja é isto, ela não é placa. A igreja, ela é orgânica. A igreja, ela é o corpo de Cristo, louvado seja Deus. Jesus disse, aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei presente, aleluia. Lucinéia, nós somos membros de um corpo. Sozinho, somos membro. Juntos, somos a igreja. A igreja não sou eu individualmente. A igreja não é você individualmente. A igreja somos nós juntos. Sozinho, eu sou um membro deste corpo. Aleluia. Glória a Deus. Eu não tenho, irmãos. A minha mão, ela está ligada ao meu braço, ao meu antebraço. E se eu cortar a minha mão fora, irmãos, ela não vai ter vida fora do corpo. Para minha mão ter vida, para minha mão ter movimentos dados pelo cérebro, comandados, o comando parte da cabeça, para que ela faça alguma coisa, aleluia, precisa estar ligado com todo o corpo. A cabeça é Cristo. Cristo é o comando da igreja, aleluia. É Ele que dá ordem a todo o corpo, louvado seja Deus. Nós estamos corpo desta igreja, que será arrebatada nos ares para a glória do Senhor. Irmãos, Enoque andou com Deus numa geração corrupta. Enoque andou com Deus em uma geração caída, perversa. Imagine se isso estava no tempo de Enoque, no comecinho da terra, digamos assim. Imagine agora, no nosso tempo, irmãos, como está a imoralidade, a corrupção, como está a queda do ser humano. Muito pior, irmãos. Muito pior do que estava no começo. O ser humano, a decadência moral do ser humano está, indo de ladeira abaixo, irmãos. Mas ainda há os servos do Senhor que querem, Senhor, eu quero andar contigo. Senhor, eu escolho servir ao Senhor. Senhor, eu escolho ter uma vida contigo. Senhor, eu escolho andar com o Senhor, aleluia. Senhor, eu escolho agradar ao Senhor. Eu escolho agradar ao Senhor e desagradar ao mundo. Porque a Bíblia diz, e eu vou dizer para você, não o que eu acho, porque o que eu acho não vale de nada. Eu vou dizer para você o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós não podemos agradar a dois senhores. Ou você serve a Cristo e procura agradar a Cristo, ou você serve o mundo e agrada o mundo e desagrada a Deus. Nós não podemos e não tem como servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Cristo e renuncio os prazeres desta terra, renuncio a minha carne, renuncio a minha vontade e sirvo a Cristo e ando com Ele. Ou eu não sirvo a Cristo e sirvo ao mundo e a vontade do mundo e a vontade da carne. Eu não posso agradar ao Senhor e agradar ao mundo. Eu não posso agradar a Deus em um domingo na igreja e desagradá-lo na segunda-feira. Eu não posso agradar a Deus no domingo à noite, num culto, dando glória a Deus, aleluia, levantando a minha mão, colocando a Bíblia debaixo do braço. E na segunda-feira, no meu trabalho, desagradar ao Senhor com as minhas atitudes, com o meu falar, com o meu pensar. Não tem como, irmãos. Aqui, no Evangelho de Cristo, é sim, sim, não, não. Ou você entra e se entrega de verdade, ou você se entrega de verdade a Cristo, ou você não se entrega a Cristo. Não tem como, irmãos, eu não sei nem por que eu estou dizendo isso, mas se assim o Espírito mandar, seguiremos.
Não tem como, irmãos, servir a Deus em cima do muro. Se Enoque tivesse aqui, não, olha, eu vou andar um pouquinho com Deus alguns anos da minha vida, depois eu vou andar aqui com o mundo caído aqui, com os pecadores aqui. Não. Enoque andou com Deus, ele decidiu. Enoque, não foi Deus que andou com ele, foi Enoque que andou com Deus. Decisão de Enoque. Ele andou com Deus. Olha o que diz o texto, irmãos. Foram os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus. Irmãos, todos os anos que ele viveu andando com Deus. Porque a sua decisão foi, a partir de hoje, eu quero ter uma vida com Deus. A partir de hoje, eu quero andar com Deus. A partir de hoje, a minha vida será dirigida e movida pelo Espírito de Deus. A partir de hoje, eu quero entregar completamente a minha vida a Deus. Aleluia. E então, depois que Enoque tomou essa decisão de andar com Deus, aí entra o verso de número 24. Aí Deus o tomou para si, de tanto que Enoque andou com o Senhor. Irmãos, eu quero dizer para você nesta tarde, que a decisão de escolha é sua. Ninguém pode chegar para você e dizer, olha, você tem que andar com Deus. Ninguém pode colocar você na frente da parede e te obrigar, olha, você tem que servir a Cristo. Olha, você tem que aceitar Jesus. Olha, você tem que crer no que eu estou pregando. Não, irmão. A decisão de crer, a decisão de acreditar, a decisão de se entregar a Cristo, a decisão de se lançar a Ele, de andar com Ele, é individual. Precisa partir de você. É você que escolhe o seu caminho, irmãos. Ninguém pode obrigar a nada. Eu posso pregar, assim como estou fazendo agora, mas não posso obrigá-lo a escolher andar com Ele. Quem escolhe andar com Ele é você. Eu escolhi andar com Jesus na minha vida. Aleluia. E estou andando com Ele há 21 anos da minha vida. Eu tenho 35 anos de idade. E há 21 anos eu escolhi andar com Ele. Ninguém me obrigou, ninguém me forçou, mas eu o conheci, irmãos. E quando você o conhece, quando Ele se apresenta, quando você o conhece, aleluia, você entende que ali é verdadeiramente o seu lugar. É na presença dEle que você se sente completo. É na presença dEle que você tem paz. Irmão, sabe o que é paz? Paz em meio à guerra. A turbulência pode estar ao redor da sua vida. Para um lado guerra, para o outro lado guerra, batalha para lá, batalha para cá. E você ter paz em meio à guerra. É o inimigo levantando de um lado, demônios levantando do outro. É problema financeiro, problema não sei de onde. E você ter paz. Sabe o que é isso? Isso é decisão de andar com Ele. O Espírito de Deus, nesta tarde, está chamando a mim e a você, aleluia, a termos uma vida como a vida de Enoque, a andar com Ele. Experimente andar com Ele. Experimente ter uma vida com Ele. Eu tenho certeza que depois que você experimentar ter uma vida com Cristo, irmãos, você não vai conseguir viver outra vida fora da presença dEle. Você pode até tentar viver uma vida longe da presença dEle, mas um dia, o conhecendo, se você tentar se afastar dEle, o seu coração vai queimar pela presença dEle. Eu não sei se há pessoas aqui afastadas dos caminhos do Senhor, mas aos afastados vão entender o que eu estou dizendo. Você pode até tentar se afastar de Deus,
Mas se um dia você o conheceu, você não consegue. Porque você sabe que ele é o único caminho para a sua vida. Pode até tentar. Irmãos, um afastado, quando ele se afasta da presença, do caminho do Senhor, e vai beber, e vai para a balada, e vai não sei aonde, e vai curtir, e vai fazer o desejo da carne, ele olha, você olha para ele, ele está sorrindo. Você olha para ele está alegre. Você olha para ele está tô bem. Mas eu duvido um afastado colocar a cabeça no travesseiro e ter paz que um crente como Enoque tem. Não. Ele pode beber, pode sair, pode curtir, pode mostrar para os amigos, estou muito bem, estou ótimo, estou melhor agora que eu não estou na igreja. Mas quando ele coloca a cabeça no travesseiro, a paz que ele gostaria de ter, ele não tem. Quando ele deita sozinho no seu quarto, aí a alma grita pela presença de Deus. E o vazio da alma grita pelo único que pode preencher este vazio. Irmãos, se afastados aqui esta tarde, o Espírito Santo está te chamando, volta. O Espírito Santo está te chamando e dizendo, até quando? Você vai bater em tantas outras portas, procurando preencher este vazio que somente o Senhor pode preencher na tua alma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Andar com Deus é uma decisão pessoal. Andar com Deus depende da sua escolha. Da sua escolha. Ninguém lhe força nada, irmãos. Pastor não lhe força nada. Ninguém lhe força nada. É escolha pessoal sua. Se você quiser, estou apresentando para você um Deus maravilhoso, que te ama, que te ajuda, que te socorre, que te sustenta. Mas escolher Ele é decisão unicamente sua. Não é o teu marido, não é a tua esposa, não é os teus filhos, não é a tua mãe, não é o teu pai que escolhe isso para você. Quem escolhe isso é você mesmo. Enoque escolheu andar com Deus e o Senhor. E ele andou tanto com Deus, que Deus o decidiu tomar para ele e o arrebatou vivo. Enoque não experimentou a morte. Este é a representação, Enoque é a representação do povo que será arrebatado. Irmãos, eu não sei quando isso será. Que geração, talvez seja a geração da minha filha quando ela crescer, e eu não esteja aqui, eu não sei. Talvez seja a geração dos meus netos, não sei. O que eu sei é que em um tempo determinado pelo Senhor, haverá um povo na face desta terra que não vai morrer. Haverá um povo, e há um povo nesta terra que não vai experimentar a morte. Vai ser tomado vivo. Aleluia. Glória a Deus. Esperamos nós, irmãos, que sejamos nós. Espero eu que seja, junto com os meus irmãos, que seja arrebatado. E se eu morrer, Clarice, antes disso, ainda tem esperança. Porque Paulo diz, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16, e eu vou encerrar aqui. Paulo diz que ao soar do arcanjo, a trombeta de Deus, o alarido, a voz, Jesus virá, descerá nas nuvens com poder e glória. A igreja, esse povo que eu estou dizendo para você, que não vai experimentar a morte, será tomado. Aleluia. Quem morreu em Cristo,
desceu à sepultura em Cristo antes do arrebatamento, fique tranquilo. A Bíblia diz que quem morreu em Cristo ressuscitarão primeiro, aleluia. Antes de nós que estivermos vivos, sermos arrebatados, os nossos irmãos que desceram à sepultura na esperança de Cristo, servindo e andando com Deus, será arrebatado vivo, irmãos. Eles vão ser arrebatados, ressuscitados vivos, transformados vivos. Ai, que coisa linda, meus irmãos. Você imagina isso? De todos os tempos, de todas as gerações, crente de todas as eras, aleluia, sepulcros se abrindo em todos os lugares do mundo, ao mesmo tempo, o corpo sendo restaurado do pó que o osso virou, sendo restaurado, transformado, pessoas que morreram de mortes terríveis, o corpo sendo restaurado, pessoas mártires que morreram martirizados nas águas, no fogo, o corpo ser restaurado, e ressuscitarão primeiro. E eles ressuscitarão primeiro. Os vivos na terra serão tomados, aleluia, arrancados à força. E todos juntos encontraremos, todos juntos, com Cristo nos ares. Se você perdeu alguém da sua família, na esperança de Cristo, fique tranquilo. Você vai reencontrar esse parente querido. Na esperança da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja, encontraremos com os nossos irmãos amados. Que coisa linda, meus irmãos. Escolha andar com Deus. Escolha servi-lo. Eu tenho certeza, e eu digo para você, que será a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Eu não estou dizendo para você ser, eu não estou dizendo para você escolher ser um escravo religioso. Eu não estou dizendo para você ser um escravo de pastor, nem um sistema religioso. Eu estou dizendo para você escolher Cristo. 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 Aleluia. Cristo liberta. Cristo restaura. Cristo transforma. Cristo. Aleluia. Ande com Ele. Ande com Ele. E a sua vida não será a mesma. Irmãos, quem anda com o Senhor, irmãos, seu semblante é diferente. Quem anda com Deus, irmãos, o inferno sabe, o inferno conhece, irmãos. O inferno conhece quem anda com Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Minha filha acordou. Que nesta tarde seja uma tarde de escolha. De escolha. Escolha Cristo. Escolha Cristo. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Um abraço, meus irmãos. Deixa eu tentar ler aqui os comentários de vocês. Antes de eu encerrar. Me perdoe, irmãos. Eu não consigo ler todo mundo. Não é que eu não... a irmã não responde, não sei o quê. A irmã não responde, mano, não é que eu tô desfazendo de ninguém, não. É que eu não consigo ler. Eu não consigo ler todo mundo, irmãos. Mas depois eu entro na live para ler os comentários de cada um, irmãos, e ir passando a limpo no caderno de oração. Acabou minha água. Acabou minha água e acabou minha voz também. Deus abençoe. Deixa eu ver aqui. Damião. Deus abençoe. Ana Rodrigues, seja bem-vinda ao canal, minha irmã. Deus abençoe, Maria de Socorro. Deus abençoe, Jardim de Oração, que é lindo. Deus abençoe, meus irmãos, minha irmã, não sei, do canal Diversidades, Plantas e Flores. Deus abençoe, minha irmã, ou meu irmão, não sei. Deus abençoe Neuza, Beatriz, que o Senhor alcance o Wesley. Em nome de Jesus. E Beatriz trazendo libertação, minha irmã. Deus abençoe Alcir. Tânia. Alguém aqui esta tarde, irmãos, que quer dizer eu escolho Cristo?
talvez nunca entregou a sua vida ao Senhor, ou que talvez esteja afastado nos caminhos do Senhor? Alguém aqui, irmãos, antes de eu finalizar, para a gente orar? Alguém aqui que está desta maneira? Se tiver, comente aqui que nós vamos orar por você. Alguém aqui queira Cristo na sua vida e andar com Ele? Glória a Deus, nós vamos orar. Que o Senhor dê livramento a Mateus, Rosimeire, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo guarde Mateus, livrando de todo mal. O Senhor cubra ele com o sangue poderoso de Jesus. Aleluia. Que é lindo o pedacinho de fé com Márcia. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe o seu canal, minha irmã. Siga avante pregando Cristo. Em nome de Jesus, através do seu canal. Que é lindo. Louvado seja Deus. Lohane é numa igreja aqui na minha cidade, chamada Cenáculo de Deus, a qual nós somos pastores auxiliares. No litoral de São Paulo. O Senhor liberte a vida do Ricardo, Sônia, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, minha irmã. Deus abençoe, William. Pai do Senhor, varão. Muito obrigada pelo seu comentário, Vaz. Deus te abençoe, guerreiro. Perdi onde eu estava aqui. Que lindo, Mara. Deus te abençoe, querida. Deus abençoe, Lohane. Seja bem-vinda. Sônia, entrega na mão do Senhor. Cuida do seu coração. Cuida da sua vida com Deus. E ore ao Senhor. São escolhas que as pessoas fazem na vida, né? Infelizmente, chegou a esse ponto. Você chegou a esse ponto do seu marido fazer essa escolha? Fique tranquila, cuide do seu coração, cuide da sua vida com Deus, da sua salvação. Confie no Senhor. Se for propósito de Deus em haver aí uma restauração, Deus restaura, tá bom? Não fique se apegando a um sofrimento. Eu sei que talvez não seja fácil, minha irmã, mas escolha ter uma vida diferente, sabe? Seja curada, suas emoções sejam curadas em nome de Jesus. Que você seja restaurada, que a sua vida com Deus seja transformada aí. Com respeito ao seu marido, ore ao Senhor. Se o Senhor tiver plano, projeto de trazer restauração, Ele restaura. Ele restaura. Ele restaura casamentos. Tá bom, minha irmã? Só não fique não fique presa, Sônia, em sentimentos de coisas que aconteceram. Às vezes a gente fica preso em sentimentos que nos machucaram, que nos frustraram, e isso nos prende de enxergar coisas novas em Deus. Tá bom, minha irmã? Mas vamos orar para que o Senhor restaure, se é isso que o seu coração almeja. Vamos orar por restauração. Vamos orar por a sua restauração pessoal primeiro. Porque não podemos ter alguém na nossa vida sem antes ser curado, né? Ser curado. O nosso coração tem que ser curado. Deus abençoe, Penha. Amém, minha irmã. Kátia. Não entendi o seu comentário, minha irmã. Muito obrigada, Jardim de Oração. Louvado seja Deus. Que Cristo lhe recompense em glória, minha irmã, pelas orações. Eu agradeço de coração. Irmãos, eu vou ficando por aqui, senão eu não consigo ler todo mundo aqui. Irmãos, vou ficando por aqui. Glória a Deus. Edson. Louvado seja Deus. Vamos orar pelo Edson. Já entregou a sua vida a Jesus, Edson? Se você quer entregar agora, vamos orar. Vamos orar, Felipe. Vocês estão decididos a ter uma vida como a vida de Enoque? Uma vida de andar com Deus? Edson e Felipe, vocês querem o Deus de Enoque na vida de vocês? Vamos orar por vocês, meus irmãos.
Deixa eu ver se tem mais alguém. Deus abençoe. Fabiano, muito obrigada, meu irmão. Seja bem-vindo ao canal. Não há poder maior, Sônia, que o de Jesus. Não há encantamento, palavra de feitiçaria, oração contrária, maior que o poder de Deus. Clame ao poder de Deus na vida do Ricardo. Bom, eu acho que eu não sei se eu perdi. Eu vou orar aqui pelo Felipe e pelo Edson. Antes de encerrar aqui, meus irmãos, já estamos em 1h30 de live. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar a vida do Felipe e a vida do Edson nesta hora. Ao Felipe que disse que quer aceitar ao Senhor Jesus na sua vida. E ao Edson que diz que quer Cristo na sua vida. Meu Deus e meu Pai, eu não conheço esses irmãos, Senhor. Mas em nome de Jesus eu lhe peço, Pai, que esta decisão que os meus irmãos estão tomando nesta tarde seja agora contemplada pelo céu, Senhor. Que o Senhor venha sobre eles perdoando, ó Pai, restaurando, limpando, lavando, Senhor amado, no teu sangue. Meu Deus querido, que toda ação do inimigo, Senhor, para ver esses irmãos, ó Pai, parados, enfraquecidos no mundo, Senhor, em nome de Jesus, todo o poder das trevas contra eles sejam quebrados agora. Meu Deus e meu Pai, escreve, Senhor, o nome do Edson, o nome do Felipe, Senhor, no livro da vida. Que eles possam ter uma vida transformada pelo teu poder. Uma vida com Cristo, Senhor, aleluia. Que os meus irmãos contemplem o quão tremendo e quão maravilhoso era andar com o Senhor. Pai, eu clamo ao Senhor agora, Espírito Santo, aonde estiver o Edson e o Felipe agora, os abraça, Senhor, os fortalece na sua presença, que os meus irmãos, Senhor, estejam, ó Pai, no Senhor, meu Deus, e que nada venha roubá-los, nem tirá-los desta presença maravilhosa. Eu te louvo, Senhor, pela vida deles que estão declarando aqui que querem o Senhor na sua vida. Pai, em nome de Jesus, os abraça nesta tarde, para a glória do teu nome. Aleluia. E todo plano e projeto do inimigo contra os meus irmãos sejam destruídos e o Senhor seja glorificado na vida deles, de todos os meus irmãos que aqui estão, Senhor. Todos os meus irmãos que passaram por aqui, em nome do Senhor Jesus. Todos os inscritos deste canal, Senhor. Toda pessoa que está pela primeira vez, todos os meus irmãos que são companheiros de oração comigo durante os outros dias, Senhor. Cada um, sem exceção, Senhor. Abençoa, guarda, livra. Meus irmãos, Senhor, de outros países, meu Deus. Guatemala, Argentina, em nome de Jesus, Senhor. Guarda o teu povo. Senhor, nos dê uma tarde abençoada na tua presença. Aos meus irmãos que vão ao culto hoje à noite, Senhor, ministra. Fala, Senhor, aos corações. Sê conosco, dê livramento, Senhor. Livra no caminho da ida, da volta, aos que estão trabalhando. Deus, dê livramento ao meu esposo, Senhor, nesta pista que vai voltar do trabalho à noite. Guarda, Senhor, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor. E desde já te agradeço por mais uma tarde de oração na sua presença, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, até amanhã, em nome de Jesus. Tá bom? Até amanhã. Eu sei que segunda-feira muita gente trabalha, mas se você estiver disponível amanhã, aqui estaremos para o nosso 20º dia de oração. Amanhã chegamos a 20 dias de oração. Louvado seja Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Um abraço a vocês. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus.